Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa correção da aula de número 26. E como vocês observam aí na tela, as páginas que serão corrigidas serão as páginas 17 e a página 18. Então é importante que todos acompanhem aí a correção de acordo com o livro, tá ok? Então, vamos aí à nossa primeira questão na tela. Ela diz o seguinte, ó. Com base no que estudamos neste capítulo, abaixo de cada imagem, escreva o nome do domínio morfoclimático. Após escrever o nome do domínio, volte ao mapa do exercício anterior e anote o número referente à localização. Então, aí a gente tem algumas imagens, né, alguns recortes que mostram um pouco das características naturais de cada um dos domínios morfoclimáticos que nós vimos na aula de hoje. E na aula anterior também falamos um pouco mais sobre isso de forma mais detalhada. E aí, por essa imagem, a gente já consegue dizer a qual domínio está sendo representado de acordo com o que a gente observa. Então, ali no primeiro, de acordo com aquelas características que mostram uma vegetação bem mais rasteira, né, com a presença de muitos arbustos, é justamente o que a gente chama de pradarias. Então, de acordo com o mapa, que vocês podem confirmar com a questão anterior, esse aí representa o número 6. O próximo ali, como vocês estão observando, pela característica da vegetação, a gente sabe que faz referência à mata de araucárias. Aquela outra ali abaixo que mostra uma grande presença de cactos, característico desse tipo de vegetação devido à baixa umidade nesse ambiente, é justamente o domínio das caatingas. E o próximo ali que mostra uma característica muito marcante, principalmente do aspecto do relevo desse domínio morfoclimático, que mostram essas ondulações no relevo que a gente observa, é justamente o que a gente conhece como mares de morro. O próximo ali abaixo, que mostra uma vegetação bastante verde e densa, né? E rios aí rios que são perenes ao longo de todo o ano, tá? E rios bastante extensos em todo o seu território e uma região bastante plana também, é o que a gente sabe que é o domínio amazônico. E por último, ali a gente observa uma vegetação característica da parte central do Brasil, né? E que está adaptada aí a duas estações do ano bastante marcadas, né? A gente tem o período de inverno, que é bem mais seco, e o período de verão, que é onde a gente tem a ocorrência dos maiores índices de chuva. A gente sabe que é o domínio dos cerrados. Então, essas são as respostas aí. Próxima questão, ela diz o seguinte: sobre a mata dos cocais, é correto afirmar que ela corresponde a uma área ocupada pelo domínio das pradarias, dos mares de morro, das faixas de transição, dos cerrados ou domínio amazônico. Então, de acordo com o que nós vimos na aula, dentro dessa divisão regional do Brasil em domínios morfoclimáticos, a Mata dos Cocais está presente aí em toda a área que a gente conhece como faixa de transição. Tá? Então, naqueles pontos onde há a transição entre um domínio e outro, então a característica vegetal de um domínio e outra, sobretudo ali naquela área de transição entre o domínio das caatingas e o domínio amazônico, a gente tem justamente uma vegetação caracterizada como na faixa de transição, obviamente, e caracterizada como mata dos cocais. Nossa próxima questão, ela fala o seguinte: leia o texto a seguir e depois assinale a alternativa correta. Impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. Então, aí a gente tem um pequeno texto que ele fala o seguinte: ó, impactos ambientais devem ser entendidos como resultados de ações que modificam o ambiente, podendo produzir danos muitas vezes irreversíveis. Ao longo da história, a ocupação humana e dos domínios morfoclimáticos, né, nos domínios morfoclimáticos, essa ocupação, provocou impactos ambientais de diversos tipos. Então, ali a gente tem algumas alternativas, tá? Mostrando aqui ao lado, e apenas uma delas está correta. Observem aí. A primeira diz o seguinte: no domínio amazônico e no domínio do Cerrado, o avanço dos projetos agropecuários
de mineração e a construção de hidrelétricas causam desmatamento com graves consequências para a flora e para a fauna. Letra B. Os únicos domínios afetados pela ação humana são o amazônico e o cerrado, pois estão localizados em áreas com alto grau de urbanização. Próximo, letra C. Atualmente, os domínios morfoclimáticos não sofrem graves problemas ambientais graças ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Próximo, devido à ação humana, todos os 8 domínios morfoclimáticos brasileiros são atingidos por problemas ambientais. E por último, nenhuma das alternativas anteriores está correta. Bem, de acordo com o que a gente leu e que a gente tinha visto em aulas anteriores sobre a questão dos domínios morfoclimáticos, a gente sabe que os que são mais impactados, sobretudo pelo avanço da fronteira agrícola, é justamente o cerrado e o domínio amazônico. Porém, aí vocês podem colocar uma pequena observação aqui nessa letra D, porque ela também está correta, tá? Apesar que a gente tem domínios que não sofrem tantos impactos, mas ao todo, né, todos eles em algum momento sofreram aí perdas da sua cobertura vegetal original por conta das ações humanas que são desenvolvidas. Então, resposta correta é a letra A, mas a letra D também aqui vocês podem colocar uma observação ao lado, que também está correta. 6. Dos domínios morfoclimáticos brasileiros, qual deles possui a maior área de vegetação nativa? Explique como essa vegetação atualmente é menos desmatada. Então, dentro de todos os domínios morfoclimáticos, nós vimos que justamente o domínio amazônico é aquele que tem uma maior percentual de cobertura vegetal, sobretudo porque a área que foi explorada, né, o início da exploração desse domínio, foi justamente a partir dos anos 60, já na década de 20. Então, que a gente entende que o processo de exploração dele começou de forma muito tardia em relação às áreas que foram exploradas pertencentes a outros domínios. Um outro ponto também bastante importante é que o domínio amazônico ele está distante dos grandes centros urbanos, e isso é claro que acaba favorecendo a manutenção da cobertura vegetal original. Então, como resposta, vocês podem colocar essa que apareceu aí na tela para vocês. Próxima questão, ela fala o seguinte: observe os mapas a seguir. Então, aqui a gente tem o exemplo com 2 mapas. O primeiro ele mostra a área de distribuição original do cerrado. Então, aqui nós temos o território brasileiro representado no mapa, e toda essa área em verde corresponde à área onde a gente tem a presença do domínio do cerrado. Tá? E aqui no mapa abaixo nós temos o seguinte: ó, principais remanescentes de vegetação do cerrado em 2002. Então, comparem aí, tá? Essa é a área que o cerrado deveria estar ocupando, mas olhem no ano de 2002 quanto pouco dessa vegetação sobrou aí dentro dessa área. E aí as perguntas ali ao lado, elas dizem o seguinte: o que houve com o domínio morfoclimático do cerrado ao longo do tempo e o que pode ter causado essa transformação? Então a gente observa só pelo mapa que ao longo do tempo esse bioma, esse domínio, ele perdeu aí grande parte da sua vegetação original. Então, grande parte do seu território, da sua área de ocupação, ela foi degradada. E por qual motivo isso acontece? De acordo com o que nós vimos em aulas anteriores, a gente sabe que é justamente por conta do avanço da atividade agropecuária. Então, como resposta, vocês podem colocar essa que apareceu aí para vocês, tá? Próxima questão, na página 18, ela fala o seguinte: a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, institui no Brasil o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o conhecido SNUC. Quais são os grupos? Quais os objetivos do SNUC? Quais unidades permitem a ocupação humana? Então, como nós tínhamos visto, né, unidades de conservação elas podem ser divididas então, em 2 grandes grupos, de acordo com o que é dito pelo SNUC. Né? Então, observem aí, podem ser unidades de uso sustentável ou então unidades de proteção integral.
A grande diferença entre elas é que, nas unidades de uso sustentável, são permitidas algumas atividades ligadas ao turismo e à pesquisa. Já com relação às áreas de proteção integral, nenhuma atividade, nenhuma ocupação humana pode ser realizada nesses ambientes. Tá? Existe uma proteção total, até mesmo principalmente para preservar a biodiversidade que existe dentro daquele ambiente. E qual o objetivo do SNUC? Como vocês observam, é estabelecer então aí um conjunto de normas para o uso dos recursos naturais. E quais unidades permitem a ocupação? Então, de acordo com o que nós vimos e pela própria resposta aí na letra A, são as unidades de uso sustentável. Bem, pessoal, essas questões aí agora que apareceram para vocês são as respostas da página 15, tá? Onde tem uma rede de palavras que nada mais é do que um resumo de tudo que a gente viu no assunto sobre os domínios morfoclimáticos. Então, observem ali no livro de vocês essa página 15, tá certo? E façam aí a atualização das informações. Esse aí é o primeiro quadro. Vou colocar o segundo aqui para que vocês visualizem e possam completar. Bem, essas foram então as correções da aula de hoje. Então, qualquer dúvida sobre o assunto de hoje ou até mesmo do assunto anterior, que a gente finalizou agora com essa correção, falem comigo lá no Instagram e tchau para vocês e até a próxima!